Olá, amigos. Voltamos para o segundo bloco da nossa conversa com o deputado Sérgio Carneiro, com o Luiz Delori, a respeito do novo CPC. Delori, passo a palavra. Deputado, prosseguindo quanto à parte geral, gostaria que o senhor se manifestasse a respeito dos honorários advocatícios. O que muda? Olha, na parte geral, eu esqueci de falar, salvo engano, a introdução de uma parte referente aos autos eletrônicos, a essa boa regulamentação feita pelo deputado Efraim Filho e pelo professor Rinaldo Mouzalas, da Paraíba. Com relação aos honorários, nós ficamos no impasse entre a OAB e o governo. O governo acha que a tabela que eu fiz dos honorários de sucumbência é muito generosa para a advocacia privada. E até o momento da votação, eu quero crer que haverá uma intervenção ou um diálogo entre a OAB e o governo no sentido de substituir a tabela que os nossos ouvintes, telespectadores, vão verificar no nosso site, sergiobc.com.br, ou no site da Câmara, no substitutivo que lá está. Deputado, é importante destacar, aqui na página da Atualidades, logo abaixo desse nosso debate, há também o link para tanto a sua página quanto para o relatório. Só esse esclarecimento. Então, na parte de honorários, nós demos um caráter alimentício a esses honorários de sucumbência. Nós também evitamos qualquer tipo de compensação. No atual CPC é possível haver essa compensação. Na nossa versão não é possível haver essa compensação. Ela gera muita confusão. Às vezes, uma parte tem possibilidade de compensar, mas a outra não tem. E de forma que nós evitamos a compensação. Cada um paga o seu e a compensação se dá depois do pagamento naquilo que cada um receber. Então foram essas as introduções que nós fizemos nos honorários de sucumbência, mas repito, creio que há uma insatisfação por parte do governo. Eu fiz várias reuniões com a AGU, Ministério da Justiça, Secretaria de Relações Institucionais, e eles revelam uma insatisfação com relação a essa tabela. Eu quero crer que até o momento da votação seja possível que essa tabela seja substituída. Perfeito. Só um esclarecimento adicional. Nós temos aqui a proposta pelo deputado no relatório de uma tabela para os honorários nas condenações contra a Fazenda. Não seria um valor fixo, conforme o valor dos honorários, conforme o valor debatido, o valor da causa, haveria um percentual, só para colocar esse esclarecimento. Deputado, como assessor desse, o programa anda... porque muitas vezes os leitores ainda não leram o projeto, né, deputado? Só para esclarecer. Com essa assessoria é uma honra, né? Deputado, saindo da parte geral, indo para os procedimentos especiais, o projeto mantém uma série de procedimentos especiais, alguns procedimentos que foram retirados do projeto do Senado, voltaram para o projeto da Câmara. Eu gostaria que o senhor se manifestasse quanto a alguns procedimentos especiais específicos que o senhor entenda mais relevante. Olha, a questão da ação monitória que o Senado tirou para nivelar o debate, com cuidado que você tem, aquela ação de alguém que tem um cheque, né, e o cheque venceu a validade, mas ali você tem o valor, você tem uma data, você tem um destinatário daquele valor. De forma que o Senado retirou essa ação monitória e foi uma grita no Brasil todo, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, por onde eu andei, as pessoas pediam que trouxessem de volta essa ação monitória e nós trouxemos. Por outro lado, como eu venho da área de família, nós tivemos um cuidado também com a parte de família. Eu sou autor no Congresso Nacional de um projeto que chama-se Estatuto das Famílias. Porque esse nosso Código Civil, ele na verdade é um código que começou a ser elaborado em 1975. Ele foi mandado, começou a ser elaborado em 1969, né? E foi mandado para o Congresso em 1975. E ficou tramitando lá por 25 anos. De forma que quando o legislador de 2000 quis votar o novo Código Civil, foi feito um esforço hercúleo de adaptação à Constituição de 88, mas não se podia fazer grandes alterações de mérito. E em 75, repito, né, anterior à lei do divórcio de 77, admitia filhos ilegítimos, anterior à Constituição de 88, que é o que a gente tem de mais moderno em termos de direito de família. Então o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele pretendeu tirar todo o livro 4º do Código Civil
e fazer um estatuto próprio, o Estatuto das Famílias, com o direito material, que não tem novidade, são os institutos próprios de direito de família, do casamento, do divórcio, da adoção, da tutela, da curatela, mas uma parte também própria de processo do direito de família. Como eu não consegui aprovar até hoje o Estatuto das Famílias, embora ele já esteja aprovado na Comissão de Mérito da Seguridade Social e Família e na CCJ ela sofreu um recurso para o plenário. E o plenário vive com a pauta sobrestada de medidas provisórias. Eu não consegui aprovar ainda o Estatuto das Famílias, eu transportei algumas dessas regras processuais para o CPC. Então, lá, por exemplo, nós colocamos que a sentença do devedor de alimentos, ela poderá ser levada a protesto. Outra é de que poderá o devedor ter o seu nome inscrito num cadastro de inadimplentes, o Serasa, o SPC. Nós achamos medidas mais duras do que a prisão propriamente dita, porque isso inviabiliza o indivíduo do ponto de vista da sua vida civil. Muitas vezes ele negligencia a pensão do filho, mas quer montar uma casa com a nova mulher. E ao querer montar esta casa, comprando móveis, eletrodomésticos, ele vai se deparar com essa situação constrangedora, né, do seu nome estar em cadastros de inadimplentes com títulos protestados. Nós também mitigamos a prisão do devedor. Ao invés da prisão ser em regime fechado, no primeiro momento, eu não removi a prisão em regime fechado, mas ele vai antes para o regime semiaberto. Porque tem pessoas que suportam a prisão em regime fechado, primeiro, porque não tem o dinheiro mesmo, ele não tem como pagar. Segundo, porque tem alguns que suportam a prisão e agravam o conflito familiar ao sair da prisão e dizer ao filho, olha o que sua mãe fez com seu pai, mandou seu pai para a prisão. De forma que nós estabelecemos a prisão em regime do semiaberto, a pessoa dorme lá um dia e no outro dia ele não quer voltar. Então ele vai vender o carro, vai vender um computador, vai vender um relógio, ele vai fazer uma vaquinha com a família e vai pagar o débito, que é o que nós queremos, que resolva o problema da criança. Os adultos vão se resolver. Então nós fizemos essas modificações e fizemos uma outra muito importante, que o Luiz gosta muito, que é a possibilidade da citação do réu sem cópia da inicial. Né? Por quê? Porque quando o réu é citado com a cópia da inicial, a inicial já está dizendo qual é a pretensão da parte autora com relação à guarda, com relação à pensão alimentícia, com relação à divisão dos bens. Ora, o réu já vai com o espírito prevenido para evitar qualquer tipo de acordo, ou melhor, para haver um acordo, ele estabelece uma contraproposta inviável também. Ele considera que a da parte autora é inviável para ele e ele faz uma proposta inviável, quer dizer, já há um espírito de não conciliação. Então, o que é que nós estamos propondo? Que o réu seja chamado para o núcleo de conciliação. Nós estamos, sem interferir na organização do Poder Judiciário, nós estamos consagrando o núcleo de conciliação no direito de família, porque hoje, independentemente da vara em que é sorteado o processo, você é obrigado a ir ao núcleo de conciliação, e ali quem fala são os advogados, que com o dever de urbanidade e civilidade para com o colega e o magistrado, sem os restos de amor, né, sem o barraco próprio em que, se fosse possível, as partes se manifestar, são os advogados que conduzem o processo. Ali você privilegia o princípio da oralidade, da celeridade, e o juiz conciliador, com a experiência que tem, ele tenta produzir um acordo. Aí você poderia perguntar, mas não está havendo um cerceamento do direito de defesa da parte ré? O deputado me provocou, vou ter que falar, né? Exatamente essa pergunta, deputado. Com a devida, aqui não é o local de debate, né? Mas com a devida vênia, o contraditório não fica comprometido? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É bom ser provocado por quem conhece o processo, para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer como um momento que, em hipótese alguma, por quê, Luiz? Porque se houver o acordo, a parte maior de idade, com capacidade de fazer o acordo, e ali representada pelo seu advogado, ele estará sem nenhum tipo de coação fazendo o acordo. Em não havendo o acordo, aí sim, abre-se o prazo para que ele possa fazer a contestação. Então, nós entendemos que com essa abertura de prazo, no caso de não haver acordo, para que ele possa fazer a sua contestação,
nós não estamos ferindo nenhum princípio constitucional da ampla defesa do contraditório do devido processo legal. Essa questão vai dar um bom debate, né? Estamos aqui para debater, eu sustento a minha tese. Infelizmente não temos o tempo aqui para Vamos ouvir a opinião do Ivan? Vamos lá. Eu gostei muito da ideia, eu acredito também nesse discurso do maiores capazes, com advogados que as pessoas confiam, por isso são mandatários de seus interesses, né? Então, acho que a composição ali seria possível. Eu só fico um pouco preocupado, nem tanto com a parte material da coisa, mas com a parte estrutural do Poder Judiciário, pois teríamos que ter essas composições diariamente, né? E isso poderia, às vezes, prejudicar a pauta de acordo com a escassez do número de conciliadores, diferentes realidades do nosso Brasil, né? Mas, no plano da discussão, eu gosto muito da ideia. Mas hoje já é assim. Hoje, independentemente da vara de família em que é sorteado o processo, todos nós vamos para o núcleo de conciliação. Em havendo conciliação, é reduzida a termo a conciliação, vai para a vara e o juiz da vara homologa. É assim. Em não havendo acordo, o juiz estabelece os pontos controversos, volta para a vara e na vara o juiz vai fazer uma nova audiência de conciliação. Sim. Talvez com o tempo já decorrido, os ânimos acalmados, né, e se faz uma nova audiência de conciliação. Em não havendo a conciliação, os autos se dão como conclusos para o juiz. Então, nós não estamos inovando em nada que não possa contribuir para a celeridade do processo. E no novo CPC, nós estabelecemos a possibilidade de cada tribunal organizar a sua lista de conciliadores e mediadores, que são coisas que não se confundem para o nosso ouvinte telespectador. O mediador é aquele que esclarece os aspectos processuais, apenas, as partes. E o conciliador é aquela pessoa experiente em conciliação, em que vai, sem nenhuma parcialidade, sem nenhum favorecimento, induzir as partes, né, para que elas cheguem a um acordo. Então, o tribunal poderá ter, para além dos seus juízes, né, um cadastro de conciliadores. O novo CPC, como eu disse, favorece fortemente a conciliação, a mediação e traz a arbitragem para o novo CPC de forma a imprimir uma celeridade nessas questões que são judicializadas ou extrajudicializadas. E essa composição inicial, o judiciário mesmo ganha muito, porque evita muitos recursos futuramente. Claro, né? com certeza. Deputado, ainda para a gente aí concluir a parte de procedimentos especiais, que até é uma questão objeto de polêmica, eu gostaria que o senhor se manifestasse quanto à possessória. O que está acontecendo com a possessória? O que é que está acontecendo com a possessória? Aqui em São Paulo houve o caso do Pinheirinho, que a gente pode citar porque aí todo mundo remete ao fato. Nós introduzimos no novo CPC a possibilidade de uma audiência prévia de conciliação, em que o juiz chama o INCRA ou a prefeitura para atestarem a regularidade do terreno, rural ou urbano. E com isso você já tem logo a prova material, a comprovação legal de quem que é o proprietário, o possuidor, e com isso você tem mais elementos com a participação do MP, do Ministério Público, para decidir a questão. E eu introduzi essa audiência prévia como um elemento de também celeridade na solução do conflito. Eu acho que você dá um passo atrás em termos de tempo, ao invés de você poder ir logo para resolver a questão de forma provisória, você chamar esses órgãos que podem atestar a regularidade da posse ou da propriedade, e com isso o juiz resolve. Mas a bancada ruralista, ela está criando problemas. Ela acha que essa audiência não é boa e com isso ameaçam obstruir até o projeto como um todo. O problema que se deu foi esse. Eu acho que a audiência é boa, acho inclusive que se ela for retirada, se eles através de um destaque supressivo retirarem, nada impede que o juiz faça essa audiência, né? Não há nenhum impedimento para que o juiz faça, mas nós procuramos regulamentar. Nós estabelecemos essa regra da participação do INCRA e da Prefeitura, da presença do MP, porque isso facilitará para o dono ou possuidor, porque possibilitará, inclusive, uma multa diária pela não desocupação
daquele que ocupou irregularmente. Mas eles não entendem assim. Então, esse será um objeto, creio, que de disputa na comissão e, posteriormente, se não for retirado, também no plenário. Perfeito. E só também, na linha de esclarecer o nosso leitor, lembrando que isso não seria para as ações individuais, não é verdade? Isso seria para as ações coletivas, que envolvessem uma área de posse, né, reintegração de posse coletiva, reintegração de posse coletiva. Deputado, acredito, né, que o professor Ivan já está aqui falando que o nosso horário está batendo nesse bloco. Só para a gente concluir o bloco, por favor, o senhor começou a falar do processo de execução de alimentos. Então, aproveitando e pegando esse gancho, a proposta do Serasa, ela é restrita ao processo de alimentos ou ela é de uma forma geral apresentada? Quando eu fiz essa proposta como familiarista, a comissão de juristas que se formou em torno de mim para me assessorar achou a ideia tão boa que resolveu estendê-la a toda e qualquer dívida, de forma que o novo CPC permitirá a que o devedor, não cumprindo com a sua obrigação de pagar, dentro do prazo estabelecido na lei, que ele possa ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Então fica de uma forma geral, não só para a execução da família. E um último ponto, o professor Ivan já está me olhando aqui, mas ainda na execução, vou pedir a paciência dos colegas, a questão da penhorabilidade do salário e os vencimentos de uma forma geral. O que o Código inova nisso? Olha, o Congresso Nacional, ele aprovou há um tempo atrás a possibilidade da penhora, tanto do bem de família quanto de salários. Isso foi aprovado tanto na Câmara como no Senado, mas foi vetado. Nós, no novo CPC, resolvemos não cuidar do bem de família. Mas a penhorabilidade do salário, quem vive no mundo jurídico sabe que isso é feito hoje, sobretudo na Justiça do Trabalho, e feito sem regras. Nós, então, tentamos introduzir uma regra, qual seja a da impenhorabilidade. A da impenhorabilidade, é bom que se diga, hoje existe a penhora do salário. Nós estamos criando uma regra da impenhorabilidade do salário até 6 salários mínimos. Com isso, nós estamos livrando da surpresa da penhora do salário todos os aposentados do regime geral da Previdência. Nós estamos livrando da penhora todos os trabalhadores que ganham salário mínimo neste país. E nós estamos livrando da surpresa da penhora do salário todos aqueles que ganham até 6 salários mínimos. É preciso que seja feita a leitura desta forma, porque a penhora hoje existe. Nós estamos empenhorando até 6 salários mínimos. E quero dizer que em Portugal é assim, na Espanha, na Alemanha, na Polônia, nos Estados Unidos, né, na vizinha Argentina. Todos esses países têm como regra um valor impenhorável que eles julgam o mínimo necessário para a subsistência do seu cidadão. Foi essa regra adotada em alguns países do mundo que nós trouxemos para o Brasil. A regra da impenhorabilidade. É assim que eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo e o mundo jurídico entendessem que nós, na verdade, não estamos possibilitando a penhora do salário. Ao contrário, ela já existe, sem regra. Né, na lei da selva, nós estamos introduzindo a impenhorabilidade até 6 salários mínimos. Perfeito. Só fazer uma colocação antes de encerrarmos o bloco. Eu acho que esse discurso da impenhorabilidade, do mínimo vital, isso é perfeitamente compatível com a Constituição e com os direitos sociais. Né? Os direitos sociais que a Defensoria Pública dos Estados trata como mínimo vital e bate muito nessa tecla em todas as petições. Isso é muito importante na questão também das dívidas, né? A questão das dívidas elas vêm sendo relativizadas e a busca pelo salário é possível. Hoje, como o deputado bem colocou, isso vem acontecendo, sem dúvida nenhuma. Quem milita sabe disso. E esse discurso do mínimo vital blindado por essa impenhorabilidade é extremamente importante e tranquiliza o magistrado no momento de decretar a penhora do salário, porque ele sabe que esse mínimo vai estar garantido. Eu queria invadir o tempo, Ivan, para dizer o seguinte, hoje as pessoas oferecem até 30% do seu salário no consignado, por livre e espontânea vontade, primeiro. Segundo, tanto o bem de família quanto o salário, eles não são bens absolutos com relação à impenhorabilidade. Tanto o salário é tocado
pela pensão alimentícia, por exemplo, quanto o bem de família, que é tocado não apenas pela pensão alimentícia, pelos débitos do próprio imóvel e do trabalhador que trabalha naquele imóvel, né? Então, não há essa questão absoluta. E eu recebi uma crítica, a única crítica que eu recebi quando eu coloquei essa possibilidade, foi o sujeito dizer assim, o senhor está inviabilizando que a gente penhore os salários como a gente faz hoje no direito do trabalho. A crítica que eu recebi foi essa, de que eu estava tornando o valor impenhorável. Eu disse, bom, então eu atingi o meu objetivo, de forma que eu tenho convicção no que fiz, e acho que eu estou livrando os aposentados, sobretudo, que já não tem mais força para disputar o mercado de trabalho, dessa possibilidade da penhora surpresa, né? Maravilha. Vamos fazer agora mais uma pausa. Peço licença aos colegas. Voltamos na sequência com o terceiro bloco da nossa conversa com o deputado Sérgio Carneiro sobre o novo CPC. Até já. Essa história